Passaporte tributário, sim, o perdão das dívidas fiscais está chegando, pelo menos é o que tudo indica. Nos últimos dias temos ouvido o ministro Paulo Guedes, assim como os presidentes da Câmara dos Deputados, o deputado Arthur Lira, e do Senado Federal, o senador Rodrigo Pacheco, falarem sobre a criação de um passaporte tributário. Mas, Tiago, o que seria isso? Pois é, eu não posso mentir para você aí que nos acompanha que a grande verdade é que ainda temos muito poucas informações sobre esse projeto especificamente, mas, segundo o ministro da Economia, ele será bem melhor que um refis. Será? Pois é. Através desse passaporte tributário, as empresas poderão negociar diversos tipos de dívidas com descontos excepcionais. Segundo Paulo Guedes, que adiantou alguns detalhes sobre o projeto que está em fase de estudos no Ministério da Economia, os descontos serão proporcionais à queda de faturamento que as empresas tiveram durante a crise, durante a pandemia. O ministro disse o seguinte, abre aspas para ele, queremos que seja um conjunto de facilidades oferecidas a quem caiu. O pequeno restaurante quebrou, fechou, está devendo 50 mil, quero que ele reabra, crie empregos. Não adianta ficar esperando pagar esses 50 mil. Uma empresa que tenha perdido 80% do seu faturamento, por exemplo, terá, segundo as palavras do ministro Paulo Guedes, quase que um perdão fiscal. E mais, Paulo Guedes também defendeu o fim do IPI. O ministro da Economia criticou o imposto sobre produtos industrializados, que é o IPI. Para ele, o imposto reduz a competitividade da indústria brasileira. Como exemplo, ele comparou com a agroindústrias. Abre aspas aí novamente para o ministro. Que história é essa de imposto sobre produção industrial? Queremos acabar com a indústria? Nós tínhamos que acabar com IPI. Evidente que não podemos fazer isso por uma série de razões. Porque a agroindústria brasileira está brilhando no mundo. Existe imposto sobre produção agrícola? O IPA, igual existe o IPI? Não. Então, essa ausência de tributação permite essa explosão econômica no setor. Fecha aspas. O ministro, contudo, fez questão de destacar que a sua defesa em relação ao fim do IPI tem que coexistir com um trabalho na Zona Franca de Manaus. Sobre isso, ele explicou o seguinte, abre aspas novamente, quando falo que não se pode ter o IPI, é porque não podemos tributar um produto só porque ele é industrial. Também temos que fazer esse phasing out com o mesmo respeito que vamos fazer com a indústria brasileira. Quero deixar isso claro, porque tem sempre a exploração de uma frase fora de contexto. Não tem nada disso de chegar e derrubar a Zona Franca de Manaus, bem como com a indústria brasileira. Estamos justamente tentando abrir sem acabar com a indústria brasileira. Vamos ter que dar uma nova vocação para a região com serviços e produtos verdes. Manaus tem que ser a capital mundial da economia sustentável, da economia verde. Fecha aspas. E por falar em reforma tributária, o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Arthur Lira, ao participar de uma conferência promovida pelo BTG Pactual, confirmou sim que defende o fatiamento da reforma para que tenhamos uma reforma possível. Vamos ouvir aí o que disse o presidente da Câmara. Olha só. Então, a reforma tributária, muito importante, tão falada e propalada, eu defendo sim, e muitas vezes eu falo em fatiamento e recebo críticas. A gente pode usar diversos adjetivos para fazer, mas o que nós temos que fazer é fazermos uma reforma possível para o momento, que simplifique, que desburocratize, que não aumente a carga tributária, que dê segurança jurídica. Se nós alcançarmos pelo menos 3 desses 4 pilares, nós vamos entregar um legado para a população brasileira, não para o presidente da Câmara, nem para a Câmara dos Deputados, muito melhor. E o trabalho vai ser duro nesse sentido. Nós tivemos ontem uma reunião na residência do presidente Rodrigo Pacheco, com a presença da Casa Civil, com a presença do ministro Paulo Guedes,
com a presença de técnicos do Senado e da Câmara, e vamos tocar, a partir da próxima semana, já com a indicação de relatores, a reforma da renda, com projetos de lei, né, com quórum infraconstitucional, de maioria simples, discutindo a CBS, discutindo o imposto de renda, pessoa física, jurídica e dividendos, discutindo o IPI seletivo, se for o caso agora ou na PEC, discutindo o passaporte tributário, ou com algum viés aí para as micro e pequenas empresas também, mas discutindo também o texto da PEC, né, que é a reforma do consumo, onde vão gerar ali maiores turbulências, eu não tenho dúvida, com relação às discussões de ICMS, ISS e outras afinidades aí que são pertinentes aos entes federativos e ao mercado como um todo. Então, nós vamos para essa discussão, mas na discussão de uma PEC possível. Não é? Aí você pode falar, o ideal é o que a gente conseguir aprovar seguindo esses parâmetros. O deputado Arthur Lira também explicou que, dentro dessas fatias, ou divisões entre a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, o que vai ficar, então, aí com a Casa Legislativa, a qual ele comanda. Olha só. Nós teremos aí umas 3 ou 4 fases em matéria infraconstitucionais, que é a CBS, que é a unificação do PIS/COFINS, que, como o governo mandou, o projeto tem que iniciar pela Câmara, inicia pela Câmara. O projeto do passaporte tributário, o senador Fernando Bezerra já está discutindo com a economia, a origem deve ser pelo Senado. A questão do imposto de renda física, jurídica e dividendos pode ser pela Câmara, e vamos discutir qual vai ser o melhor modelo ali para o IPI seletivo, né, a compensação, e ver alguns detalhes. Isso pode ser tanto por decreto, se o governo quiser, como por alteração também na PEC, que vai funcionar, a meu ver, e se depender de mim, eu tenho afirmado e reafirmado, não há vaidade, não há nenhum tipo de sentimento de posse, tanto faz a PEC começar pelo Senado e pela Câmara. Eu até ontem, na reunião, acho que ela deve começar pelo Senado, que tem um trâmite mais rápido entre a Comissão de Justiça e o plenário da Casa. Então, esse texto que foi proposto, não é, porque a comissão mista ela não tem previsão regimental, ela foi ali para contribuir com ideias de unificar as duas casas, não é? Ele tem que ser discutido, e o que for de muita dificuldade ser excluído nesse momento, porque nós precisamos andar com ela e com a ajuda de todos os parlamentares, todos os líderes, todos os senadores, nós seguimos em frente. Então, em tese, ontem, a PEC começará pelo Senado, as matérias infras pela Câmara e pelo Senado, se dividindo para que todos tenham seus espaços de discussão e que a gente vá se revezando nas aprovações e consequente envio para as outras casas. Um ponto muito importante, também mencionado por Arthur Lira, foi a tabela do imposto de renda da pessoa jurídica e também da pessoa física. Vamos ver. Ali a gente tem de tudo e vê de tudo. Então, a gente tem uma preocupação muito forte de como as matérias saem. Em tese, o que o projeto tem sido discutido é para que se aumente a faixa de isenção, se diminua o imposto de renda de pessoa jurídica. Para quanto? Para Já que se tem possa... Não, isso que eu tô dizendo. Tem que tentar essa discussão vai se travar, não são contas. Você não pode aumentar impostos na reforma tributária, claro, nós não temos essa visão, não aceitamos, mas também nós não podemos, nesse momento, abrir mão da arrecadação. Então, nós temos que fazer uma coisa equilibrada para dar ao mercado, para dar à administração pública um equilíbrio necessário. Está ali o Roberto, que pode falar daqui a pouco sobre essas contas, mas a discussão ela será sempre política, técnica, ouvindo justamente com muita responsabilidade as áreas do governo, para que, num tom de harmonia, a gente possa chegar a um número de equilíbrio. Mas quando se fala, e tem que se falar isso com bastante cuidado, eu acho que o ministro Paulo Guedes vai falar à tarde, tenho certeza, sobre esse assunto de dividendos, é justamente isso, é você reduzir a carga tributária das empresas e, lógico, taxar dividendos, que é uma coisa que acontece no mundo todo. E aí fica a escolha de saber se vai se fortalecer a empresa ou repassar alguma coisa para a pessoa física e aí pagar o imposto como todo mundo. O presidente da Câmara também fez questão de dizer que não iria falar ainda sobre o possível novo imposto sobre transações digitais. Caso ele venha a ser discutido, será lá na frente, como última etapa da reforma tributária.
Vamos ver. Depois dessas discussões que nós vamos travar em todas essas fases, vão vir muitas dúvidas, vão vir muitos questionamentos, vão vir muitas possibilidades de alternativas. E talvez, lá na frente, como última alternativa, o imposto digital, que todos pagam, e quando todos pagam menos, pode ser visto como alternativa. Mas nós não vamos assodar esse debate, não é a prioridade do momento. A prioridade do momento são estruturar as outras fases, deixar a sequência do filme clara. Ele também falou sobre a inclusão do ISS e do ICMS na reforma tributária. Lira defendeu ali uma abordagem similar à da reforma da Previdência, onde, a princípio, estados e municípios ficaram de fora, mas depois eles acabaram aderindo. Vamos ver. É a grande pergunta, né? O contexto todo de como vai se dar isso. Na reforma previdenciária, que foi uma reforma também que tinha lá suas dificuldades, nós optamos por deixar estados e municípios fora. Por um motivo simples, a política ela se movimenta. Quando eu, que sou líder, e era líder do meu partido durante 6 anos, ouvia a reclamação de todo deputado, quando ia para o estado, passar por um corredor polonês, de um lado médico, do outro lado professor, do outro lado policial civil, do outro militar, do outro fiscal de renda, outro juiz, promotor, não vai dar certo, não dá certo nunca. A pressão é muito grande na base. Então, nós optamos por fazer a reforma excluindo estados e municípios e depois todos aderiram. Então, no meu ponto de vista, é um modelo que deu certo. A gente começa com os impostos federais e aí vem a discussão. Um município que tiver um ISS muito forte, a princípio ele não vai querer. Mas um município que perdeu o ISS, que teve perda de arrecadação nesse sentido, ele pode pensar em participar do bolo. Um estado pode pensar em entrar. Então, nós vamos por etapas. Eu penso, pelo que eu vi, pelo que temos discutido, que essa é uma maneira de você startar sem muito desgaste. E na PEC, que vai ter uma discussão mais ampla do que os projetos de lei, esses temas serão trazidos à discussão, lógico, com todos os governadores, todos os prefeitos de capitais, prefeitos de grandes cidades, de pequenas cidades, os secretários de fazenda, para que a gente possa chegar num texto possível de ser votado e que possa atender a todos. E, finalmente, Lira explicou, em sua visão ali, qual será o cronograma das reformas para este ano. Vamos assistir. Eu imaginava votar a regularização fundiária muito mais fácil do que o licenciamento ambiental. E, de repente, o relatório do licenciamento ambiental ficou muito mais maduro, mais rápido, né? Todos nós imaginávamos, porque eu penso assim, e aí a gente tem que afastar as versões, que a reforma administrativa era um tapa, né? Não, nós vamos votar porque nós não vamos mexer em direito adquirido, nós não vamos mexer na situação posta hoje, é do ponto zero para frente. E aí começam a aparecer algumas dificuldades das versões que são criadas por sindicatos, por funcionários públicos, por parte da mídia que não entende, que não lê o texto, e é importante que as pessoas tenham acesso aos textos que são aprovados antes de criticar. A semana passada eu apanhei, está passando uma boiada, é pauta-bomba. Aí eu pergunto, você leu o texto? Não. Faça o favor, leia primeiro, estamos aqui abertos para discussão, nós discutimos tanto. Então, esse fluxo, Amanda, ele varia muito do ambiente, da temperatura. Eu acho que os projetos de lei infraconstitucionais da renda na reforma tributária eles vão andar mais rápido, né? A discussão do texto base para avançar no Senado vai ser o ajuste que a gente tem que fazer na tributária, ouvindo todos os setores, discutindo com o governo, discutindo com as partes, mas prazo, eu acho que é ruim dar. Eu vou me esforçar muito junto com os líderes naquela casa para que o debate seja posto em prática o mais rápido possível, tanto nas comissões especiais quanto no plenário. A nossa vontade é de todos juntos, com muita transparência, com muita luta, entregarmos esse ano para o Brasil. É lamentável que nós percamos essa janela de 21, assodando uma disputa de 22. Não é possível que a gente vá perder esse ano numa luta desde 19, quando o Brasil já apontava com um crescimento muito bom e fomos pegos na pandemia, 20, 21 com recrudescimento, e a gente perca tempo em votar os projetos estruturantes para que na saída, logo ali, na volta de um novo horizonte, né, de esperança, e de relacionamento, e de crescimento, a gente não esteja preparado, porque perdemos tempo discutindo coisas que só serão tratadas a partir de junho do ano que vem.
E então, o que você achou desses pontos, das ideias e planos de Paulo Guedes e de Arthur Lira? Comente aqui embaixo deste vídeo, deixe registrado aqui a sua opinião. No mais, tem um pedido adicional para você que chegou, especificamente para você que chegou aqui até o final deste vídeo. Peço que deixe o seu like e compartilhe estas informações. Além disso, se você ainda não fez, também peço que não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal. Um convite especial para você, se inscreva aqui no nosso canal, ative ali o sininho das notificações para não perder nada do que a gente vem publicando por aqui com altíssima regularidade. Assim sendo, me despeço desejando um lindo e verdadeiramente abençoado dia. Cuide-se e cuide dos seus. E lembre-se, tudo vai ficar bem. Sabe por quê? Porque Deus está no comando sempre. Valeu, forte abraço, tenha um excelente dia.